uma conexão incompreensível na adversidade extrema à mente humana, em face do perigo extremo e do trauma. Pode reagir de maneiras surpreendentes e, por vezes, contraintuitivas. Entre essas reações, a Síndrome de Estocolmo destaca-se como um dos fenômenos psicológicos mais intrigantes e difíceis de compreender. Ela descreve uma condição na qual reféns desenvolvem um laço emocional, empatia ou até mesmo afeição por seus sequestradores, a ponto de defenderem ou protegerem seus captores. O nome peculiar da síndrome remete a um assalto a banco que ocorreu em Estocolmo, Suécia, em 1973. Mas o conceito tem sido observado em diversas situações de cativeiro e abuso. Este roteiro irá desvendar a Síndrome de Estocolmo, explorando seus mecanismos psicológicos, os fatores que contribuem para seu desenvolvimento e as complexas implicações para vítimas e para a compreensão do comportamento humano sob coerção. O que é a Síndrome de Estocolmo? Além da lógica comum, a Síndrome de Estocolmo não é reconhecida como um diagnóstico formal no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mas é um conceito psicológico amplamente discutido e estudado. Definição: é uma resposta psicológica complexa e geralmente inconsciente, onde uma pessoa sequestrada ou mantida em cativeiro desenvolve um vínculo de lealdade, afeição ou compreensão em relação aos seus sequestradores. Esse vínculo pode ser forte o suficiente para que o refém resista a tentativas de resgate ou testemunhe a favor de seus captores. Origem do termo: o incidente que deu nome à síndrome ocorreu em agosto de 1973, quando um assalto a banco no Kreditbanken de Estocolmo resultou em 4 funcionários sendo mantidos como reféns por 6 dias. Surpreendentemente, após seu resgate, os reféns demonstraram simpatia pelos seus captores, recusaram-se a testemunhar contra eles e até arrecadaram dinheiro para suas defesas. Um criminólogo e psicólogo, Niels Bejerot, que auxiliou a polícia durante o incidente, cunhou o termo características-chave: sentimentos positivos do refém pelo sequestrador. Apesar do perigo, o refém começa a ver o sequestrador de forma mais humana, talvez até como um protetor contra as autoridades externas. Sentimentos negativos do refém pelas autoridades: as vítimas podem desenvolver desconfiança ou raiva contra a polícia, forças de resgate, ou qualquer um que represente uma ameaça aos sequestradores. Sentimentos positivos do sequestrador pelo refém: em alguns casos, os sequestradores podem desenvolver sentimentos positivos pelos reféns, evitando prejudicá-los ou até protegendo-os. Recusa do refém em cooperar com as autoridades: após o resgate, a vítima pode se recusar a testemunhar ou ajudar na acusação dos sequestradores. Por que acontece? Os mecanismos psicológicos por trás. O desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo é uma estratégia de coping inconsciente, um mecanismo de sobrevivência em uma situação de extremo terror. Vários fatores contribuem para sua formação. Ameaça à sobrevivência: a vítima percebe que sua sobrevivência depende inteiramente da benevolência do sequestrador. Pequenos atos de bondade ou a ausência de violência extrema por parte do agressor são supervalorizados como sinais de humanidade. Isolamento e dependência: o refém está isolado do mundo exterior e de seus sistemas de apoio. O sequestrador se torna a única fonte de informação e satisfação de necessidades básicas, criando uma dependência psicológica intensa. Percepção de bondade intermitente: mesmo em situações de abuso, se o agressor alterna momentos de terror com pequenos gestos de bondade, isso pode criar uma distorção cognitiva. A vítima foca nos bons momentos como prova de que o agressor não é totalmente mau e que há esperança de sobrevivência através da cooperação. Incapacidade de fuga: a falta de esperança de escapar da situação coercitiva leva a mente a buscar mecanismos internos para lidar com o terror, incluindo a reinterpretação da situação e dos agressores. Desamparo aprendido: a exposição contínua a um ambiente incontrolável pode levar ao desamparo aprendido, onde a vítima sente que não tem controle sobre seu destino e que a única forma de sobreviver é se adaptar e agradar o agressor. Regressão e necessidade de carinho: em uma situação de extrema vulnerabilidade, a vítima pode regredir a um estado mais infantil, buscando cuidado e a aprovação de quem detém o poder sobre ela, mesmo que seja o agressor. Onde a Síndrome de Estocolmo pode ser observada? Além dos sequestros, embora o termo tenha surgido de um sequestro, o padrão de comportamento da Síndrome de Estocolmo pode ser identificado em outras dinâmicas de poder e controle, como abuso doméstico. Vítimas de abuso físico ou psicológico em relacionamentos íntimos podem desenvolver laços com seus abusadores, dificultando a saída da relação. Tráfico humano, cativeiro, indivíduos em situações de escravidão moderna ou tráfico podem, em alguns casos, desenvolver dependência e lealdade aos seus exploradores. Seitas e cultos:
Membros de seitas podem desenvolver um forte apego ao líder, mesmo em face de abusos, devido ao isolamento e manipulação psicológica. Prisioneiros de guerra. Em certas circunstâncias, prisioneiros podem desenvolver um grau de simpatia por seus interrogadores ou guardas. Implicações e desafios. Entender para ajudar a Síndrome de Estocolmo apresenta desafios significativos para vítimas, autoridades e para a compreensão pública. Para as vítimas, o processo de recuperação pode ser longo e complexo. As vítimas podem sentir vergonha, culpa ou confusão por seus sentimentos em relação aos sequestradores. É fundamental oferecer apoio psicológico especializado que valide suas experiências e as ajude a processar o trauma sem julgamento. Para as autoridades, a Síndrome de Estocolmo pode complicar as negociações de reféns, pois a vítima pode não cooperar plenamente ou até mesmo tentar proteger o sequestrador. Profissionais treinados precisam estar cientes desse fenômeno para gerenciar a situação de forma eficaz. Para a percepção pública, a natureza contraintuitiva da síndrome pode levar a mal-entendidos e a julgamentos sobre as vítimas, o que apenas agrava seu sofrimento. A educação pública é vital para promover a empatia e a compreensão, uma janela para a resiliência e vulnerabilidade humanas. A Síndrome de Estocolmo é um lembrete vívido da complexidade da psique humana e da sua incrível capacidade de adaptação em circunstâncias extremas. Longe de ser um sinal de fraqueza ou uma escolha consciente, é uma estratégia de sobrevivência instintiva que surge em um cenário de terror e desespero. Embora assustadora, ela nos ensina sobre a profunda necessidade humana de conexão e segurança, mesmo quando a fonte dessas necessidades é distorcida pela ameaça. Ao compreender melhor a Síndrome de Estocolmo, podemos não apenas oferecer apoio mais eficaz às suas vítimas, mas também aprofundar nossa apreciação pela resiliência da mente humana e pelas intrincadas formas como ela busca a sobrevivência e o sentido mesmo nas adversidades mais inimagináveis.